Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! O país tem assistido a seguidas rebeliões em presídios, que só neste ano foram cenário da morte de mais de 130 detentos. Uma comissão especial da Câmara está discutindo a reestruturação do sistema penitenciário. O relator, deputado Robinson Almeida, do PT da Bahia, é nosso convidado no Palavra Aberta e explica como será o trabalho. Eu sou Daniela André e este é um programa da Rádio e da TV Câmara. Deputado, bem-vindo ao Palavra Aberta. Prazer é meu, Daniela, falar com você, falar a todos os ouvintes da TV Câmara através do Palavra Aberta. Deputado, que diagnóstico que a comissão já tem para iniciar aí o trabalho de reestruturação do sistema penitenciário? Olha, tem muita informação já processada, informações que retratam uma situação de crise muito grande, eu diria mesmo até um caos no sistema penitenciário. Nós temos mais de 600 mil presos, o Brasil tem a quarta população carcerária do mundo, perdendo apenas para a China, Rússia e Estados Unidos, e tem ainda mais de 250 mil mandados de prisão a serem cumpridos. Então nós prendemos muito e prendemos mal, né? Os presídios perderam o controle e a direção do Estado em muitas unidades, organizações criminosas comandam esses presídios e muitas vezes, por prender mal, pessoas que entram por ter cometido pequenos delitos vão lá ser formados e utilizados por essas organizações e saem praticando mais violência. Então é uma situação que requer um esforço enorme da estrutura do Estado brasileiro, com uma legislação mais moderna para enfrentar a situação, mas também a participação do Executivo e do Judiciário, porque se medidas forem tomadas antes da prisão, nós vamos diminuir essa superpopulação carcerária e criar mais condições de penas alternativas e reinserção dessas pessoas que cometeram algum tipo de crime. Então é um desafio de pegar o Executivo junto com o Legislativo, junto com o Judiciário, junto com a sociedade civil para se debruçar e encontrar alternativas contemporâneas para esse problema grave. Deputado, agora onde que está a dificuldade em fazer essa articulação? Que a gente vê um número excessivo de presos, às vezes provisório, que não tem assistência jurídica, várias pontas do Executivo que muitas vezes acaba não investindo tudo o que precisa para manter a segurança e o funcionamento minimamente coerente no sistema penitenciário. Como articular todas essas pontas? Olha, porque esse é um fenômeno explosivo. Para você ter uma ideia, a dimensão da violência, em cada 10 homicídios que acontecem no mundo, um ocorre no Brasil. Então o Brasil teve, nos últimos 20 anos, uma explosão nessa área. Você tem cerca de 60 mil mortes violentas por ano, e isso retrata a situação de despreparo do Estado brasileiro para esse boom de violência. Então, dentro do próprio Executivo, muitas vezes não há articulação nos responsáveis pela área de segurança pública. Uma Secretaria de Segurança não conversa com a Secretaria da Administração Prisional. A articulação do Executivo com o Judiciário para ter medidas como as penas alternativas, como as audiências de custódia, para evitar que muitos presos que não tenham uma ofensividade maior, o seu delito esteja ali dentro, também não ocorre. E do ponto de vista do Legislativo, não há legislação para modernizar o funcionamento dessas unidades. Por exemplo, com a utilização das tecnologias modernas, para evitar que haja comunicação interna com o mundo exterior, por exemplo. Você pode hoje ter recursos tecnológicos para fazer esse bloqueio eletrônico. Então é essa conversa, é essa integração que não existe, é um obstáculo e ela colabora para esse ambiente de caos, de gestão, e a gente tem que encontrar uma solução porque é a população que acaba pagando pelo mau funcionamento do sistema prisional. Deputado, e o que está previsto de realização na comissão e como começar a enfrentar aí esse problema? Olha, nós temos uma concepção de fazer um trabalho integrado. Não adianta fazer a melhor lei do mundo e ela ficar só no papel, não ter eficácia na vida real. Então nós estamos propondo um trabalho diferenciado dessa comissão que tem um ano para produzir essas sugestões, envolvendo desde a partida todos esses atores
que têm uma relação direta com o funcionamento do sistema. Então, o Poder Judiciário, especialmente o STF, o CNJ, que tem grupos já debruçados sobre essa questão. Na área do Legislativo, todas as comissões que funcionam, que têm interseção, relação com o sistema prisional. E no Executivo, o Ministério de Justiça e Segurança Pública, que tem um departamento, o DEPEN específico voltado para o sistema prisional. E do ponto de vista das organizações não governamentais, da sociedade civil, todos aqueles, o setor religioso, o setor acadêmico, né, o setor de direitos humanos, todos aqueles que convivem com o sistema prisional, que têm contribuições importantes, e vamos reunir esses saberes e articulá-los e integrá-los para produzir um material que já venha no seu nascedouro com essa gênese de um trabalho coletivo integrado para que depois ele possa ser implementado em prática. Deputado, agora, a sociedade, o senhor acha que já prioriza esse tema? É porque muitas vezes se vê comentários, o bandido está sendo beneficiado. Existe, assim, uma consequência desse sistema prisional que está se refletindo na rua, a gente pode dizer isso? É muito evidente, inclusive a questão de segurança pública, quando os setores que dominam determinadas unidades prisionais têm os seus interesses contrariados por uma medida mais coercitiva da ação do Executivo, do Estado, você tem um reflexo nas ruas, com fechamento de comércio, paralisação e até mesmo queima de ônibus, de transporte coletivo, de pânico generalizado nas grandes cidades, nas metrópoles. Então, esse reflexo já é intenso. Muitos setores da sociedade buscam a solução do tipo de que bandido bom é bandido morto. E isso aí dá vazão a um sentimento mais primitivo de raiva por conta de todas as consequências que tem para a sua vida. Mas nós entendemos que é direito, dever do Estado preservar as vidas. Aquele que cometeu algum ato, algum delito, algum crime, tem que pagar pelos seus atos e tem que pagar em condições dignas. E tem que ser ressocializado e voltar para a sociedade. Esse é o desafio maior, porque não adianta você colocar uma pessoa no sistema prisional e soltar 15 anos depois para ele vir para o convívio social sem nenhum tipo de adaptação, sem nenhuma qualificação, sem uma profissão. Certamente ele vai reincidir no crime se a sociedade não o abraçar. Então é uma situação difícil, mas não vejo outro caminho se não seja um trabalho persistente, permanente, de reestruturar, de modernizar, para que as nossas unidades prisionais sejam lugares de ressocialização e não de formação de mais delinquentes. Agora o senhor falou de articulação. E como articular uma política penitenciária com uma política de segurança pública? Olha, isso é um trabalho que tem que ser produzido como parte de uma concepção mais abrangente de segurança pública para o Brasil de hoje. Então eu estou defendendo que, assim como existe na saúde o Sistema Único de Saúde, nós criemos o Sistema Único de Segurança no Brasil. Porque desde 88 da Constituição, nós delegamos aos estados a responsabilidade com segurança pública. Não dá mais. Os estados estão lá numa situação de enxugar gelo, não consegue mais dar conta e a violência só faz crescer. Então nós precisamos de um novo pacto federativo para enfrentar esse tema. A União tem que participar ativamente como uma coordenação interestadual, envolvendo todas as unidades da federação, a questão das fronteiras, que é a responsabilidade direta da União e suas polícias nacionais, especialmente a Polícia Federal, os estados que têm a prerrogativa da repressão, da política própria de segurança, da administração dos presídios regionais, e os municípios, que têm que entrar com caráter preventivo, porque muito hoje da violência está associado ao consumo e o tráfico de drogas, que atinge fundamentalmente essa violência os pobres, os jovens e os negros que habitam, como regra, as periferias das nossas cidades. Então é essa população que tem que ser protegida. É muito melhor você oferecer esporte, cultura, trabalho, renda para um jovem e evitar que ele vá para um caminho sem volta, que é o caminho do crime. Então é essa nova concepção de segurança pública integrada, esses entes federativos com relação com o Executivo, com o Judiciário, com o Legislativo e com a sociedade civil, que pode enfrentar esse problema com eficiência e com eficácia. Deputado, agradeço a participação. Já deixo o convite para o senhor vir
voltar ao Palavra Aberta e falar mais aí sobre o projeto de segurança pública. Eu que agradeço a todos e digo que violência é um problema complexo, mas precisamos de coragem para enfrentá-lo. Obrigada, deputado. O deputado Robinson Almeida, do PT da Bahia, falou sobre segurança pública e sistema penitenciário. Eu sou Daniela André e este é o Palavra Aberta, uma produção conjunta da rádio e da TV Câmara. Você pode assistir esta e outras edições também em nossa página na internet, câmara.leg.br/palavra aberta. Obrigada pela audiência e até o próximo programa.